Saravá, caros amigos, irmãos umbandistas, que Oxalá te abençoe, me abençoe e nos abençoe. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo, responsável do terreiro de Umbanda Senzala de Preto Velho, da cidade de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Hoje estamos aqui com a mãe Márcia. Mãe Márcia, hoje estamos aqui para fazer uma entrevista com a senhorita, para conhecer um pouco desse espaço religioso. E eu peço que a senhora se apresente para todo esse público. Olá a todos, Motumbá, Colofé, Mucuyu, Saravá, a bênção, aos meus mais velhos e aos meus mais novos. Bom, eu me chamo Mãe Márcia do Oxum, sou iniciada no Candomblé há 16 anos, estou na religião da Umbanda há 20 anos. A minha casa está aberta há 12 anos já, tá? Eu também sou daqui de São José do Rio Preto, eu toco em terreiro de Candomblé, Umbanda e Quimbanda. Tá? O nome da minha casa é Eliaxela Ketu Yaldodetina e estou lisonjeada com o convite. Eu que fico muito satisfeito de estar fazendo uma entrevista com a senhorita. Eu falo para todos vocês, caros amigos irmãos umbandistas, candomblecistas e diversas outras religiões. A gente tem que entender uma coisa muito simples. Existem várias e várias pessoas que trabalham com diversas religiões. Só que eu já entrevistei 2 homens e eu gostaria de saber como é a visão da mulher perante a religião. Então uma coisa que eu te faço uma pergunta, Mãe Márcia, como você se iniciou dentro da Umbanda? Como que começou a sua história? Não dentro da Umbanda, dentro desse espaço religioso. Bom, eu sou de família, tá? Umbandista. O meu finado avô tocava uma Umbanda de Omolocó, em Barra do Piraí. Da parte de pai. Na parte da minha mãe, a minha tia-avó, tocava um terreiro em Andeara, tia Lazinha, foi muito conhecida. E a minha finada avó, mãe da minha mãe, era benzedeira. Mas a minha história não começou dentro da Umbanda. Eu sempre senti um vazio, um chamado, uma necessidade maior. E eu comecei a minha andança e eu conheci algumas outras religiões. Eu já fui de Testemunha de Jeová, já corei Nossa Senhora no catolicismo, já fui evangélica da Assembleia de Deus. Só que todas elas não me preenchiam, eu não me sentia útil. E há 21 anos atrás, mais ou menos, eu passei um aperto muito grande na minha vida, estava passando uma necessidade muito grande. Conheci uma amiga e a amiga me convidou para ir num terreiro jogar búzio. E chegando lá, nos búzios, foi-me dito que eu tinha uma necessidade muito grande religiosa e que eu precisava, começar a desenvolver isso, começar a trabalhar esse meu lado mediúnico, que isso iria equilibrar. E foi assim, então, que começou a minha história. Tá? Eu não comecei na Umbanda. Eu sei que é um assunto bem pertinente, bem pesado, vamos dizer assim, para quem não tem conhecimento. Eu comecei na Quimbanda, tá? Eu comecei me desenvolvendo primeiro lá, porque as entidades de frente minha foi Pombogira. Ela traria toda a minha história de vida dentro da espiritualidade. Eu acho até interessante a senhorita falar que a primeira entidade que se manifestou foi a Pombogira, porque diversas pessoas têm aquela visão que, para mim, começar o meu desenvolvimento mediúnico com um preto velho, com um caboclo ou com qualquer outra entidade da primeira linha, porque a primeira linha carrega uma energia mais sutil e pelo simples fato da segunda linha ser uma energia mais densa, então se você incorporar a segunda linha primeiro, depois você não vai conseguir sentir a primeira. E no teu caso foi completamente diferente. E o melhor ou o mais diferente de tudo, ela já iniciou-se na Quimbanda. Eu gosto muito de falar para as pessoas que existe um grande preconceito das pessoas. O que é Quimbanda, uma coisa e outra, como você já chegou nesse assunto. A grosso modo, para as pessoas poderem entender, qual que é a diferença da Umbanda e da Quimbanda? Bom, vamos lá. Só te cortando. Pessoal, lembrando de uma coisa. A gente tem que entender que Quimbanda carrega vários e vários segredos. Ela vai passar alguma coisa por cima. Não adianta vocês acharem que eu vou perguntar de fundamento ou qualquer coisa disso. Toda religião carrega seus mistérios. Toda religião carrega seus segredos. O que ela puder falar para vocês, ela vai falar. E eu não vou ficar perguntando mais, hein? Bom, as pessoas infelizmente têm uma visão marginalizada em relação à Quimbanda. Nesses 21 anos que eu estou dentro da religião, principalmente iniciando dentro da Quimbanda, eu já escutei muitas besteiras dizendo que Quimbanda é magia negra, que Quimbanda é satanismo, entendeu? Que Quimbanda é sacrifício de criança, coisas assim absurdas, tá?
E como você me fez para me fazer um comparativo, gente, não tem comparação Umbanda e Quimbanda, tá? A Quimbanda, ela trata-se principalmente do mundo, tá? Do que é terra, do que é necessidade pessoal, tá? Então ela vai cuidar do seu lado financeiro, do seu lado amoroso, entendeu? Da sua inteligência, do seu discernimento sobre a terra, daquilo que você quer de bens, tá? De sobrevivência, vamos dizer assim. E a Umbanda, diferente disso, ela vai cuidar do seu mundo espiritual, da sua evolução, da sua saúde, do seu bem-estar, tá? Não que ela não vá te dar o seu lado profissional ou o seu lado pessoal financeiro, mas primeiro ela quer que você evolua para você merecer, tá? E dentro da Quimbanda eles dão, porque é uma troca de que se você não tem, você não oferece. Então o Exu e Pombogira de Quimbanda tem essa visão. A minha história começou dentro da Quimbanda porque eu fui procurar por uma necessidade realmente financeira. Eu estava passando por uma dificuldade muito grande. E como o Gustavo mesmo disse, cada um tem uma necessidade, tá? Não é porque você vai iniciar dentro da Quimbanda que você vai se entortar, ou você vai fazer alguma coisa errada, ou você não vai conseguir atingir a luz. Na verdade, Exu e Pombogira de Quimbanda, eles são muito cultos. Eles são seres muito sábeis, eles são muito evoluídos. A diferença é que eles têm a opção de estar onde estão. Eles têm essa lógica, eles têm esse entendimento que eles estão ali por escolha deles. Acho até interessante, a senhora cogitou uma coisa bem bacana, o torto. Porque as pessoas têm aquela visão que quando você trabalha dentro da Quimbanda, ou você vai incorporar um Exu de Quimbanda, é como se eu precisasse de ficar todo torto, eu me entortasse e virasse aquela patifaria toda. Existe essa necessidade e a incorporação dentro da Quimbanda é mais sutil ou é uma coisa mais pegada? Bom, primeiro, para a incorporação vai depender muito do médium, né? Vai depender muito da mediunidade. Então, não é nem a entidade ou onde ela está, e sim a evolução do próprio médium. Mas dentro da Quimbanda, existe sim alguns Exus que quando eles chegam, eles estão passando por alguns processos evolutivos. E isso eu vou contar que aconteceu comigo. Tá? O meu Exu, quando ele chegou, ele se comportava de uma maneira e com o tempo ele foi evoluindo e se transformando em outro ser. Porque a Quimbanda dá esse despertar de consciência para a entidade. Então aquela entidade que vem toda torta, toda babando, toda rosnando, entendeu? Muito de baixo calão, quando ela está dentro da Quimbanda, ela percebe que aquele lugar é evoluído demais para que ela se comporte daquela forma. Então ele precisa se enquadrar naquela energia, entendeu? De alta magia. E sim, é uma incorporação mais forte. As entidades, como ali é pura essência para eles, porque um Exu, uma Pombogira que vem dentro da Umbanda, tá? Gente, isso é no meu ponto de vista, tá bom? Isso é com os anos que eu convivo dentro da religião e não estou aqui para poder tentar provar nada para ninguém. Dentro da Umbanda, Exu e Pombogira, eles são mundanos, tá? Então, eles são apegados a tudo aquilo que é material. Mesmo que eles venham na Umbanda, eles vão beber, eles vão fumar, tá? E eles vão querer os pertences deles, tanto Exu quanto Pombogira. Só que a Umbanda, o que ela prega? O que ela coloca dentro de nós médios, tá? Se desapegue do mundo material, seja uma pessoa que se doa mais, né? Então, seja mais luz, seja mais evoluído, porque você só pede dinheiro, você não se preocupa com saúde, isso aqui. Então, você imagina o quanto que o Exu tem que se desdobrar e a Pombogira para estar naquele espaço. Ele tem que aceitar aquela regra que eles estão embaixo de uma luz muito grande, a qual eles têm que dar moderadamente, porque se der demais a pessoa vai se perder, entendeu? E na Quimbanda já não, na Quimbanda eles vêm na essência pura deles, então eles já sabem o propósito deles na Terra é aquele mesmo, é realmente ajudar o médium a evoluir financeiramente, ter o amor da sua vida, entendeu? Ter uma sabedoria, ter um bom negócio. Então o Exu vem com mais força, a Pombogira vem com mais força porque o espaço é deles. Entendi. Outra coisa que eu andei dando uma analisada, existem certos sacerdotes de Umbanda que eles falam o seguinte: existe a Quimbanda dependente e a Quimbanda independente. O que seria a Quimbanda dependente? A Quimbanda dependente é aquela que depende da força de um orixá para trazer sustentação. A Quimbanda independente é aquela Quimbanda que os Exus vêm e tem, fique à vontade. Livre acesso, né? Livre. Existe isso.
Bom, eu não sei se existe, porque a minha, então, eu toco a Umbanda independente. A minha não tem um orixá que rege, né? Não tem orixá que pesa, ou eles não são submissos ao orixá. Só que existem, normalmente, pelo que eu pude ver, que normalmente na quimbanda depende da força de um orixá, que é o regente ali é Ogum. Sim. Não trabalha-se com Oxalá, com outros espíritos, outros orixás. Exatamente. Então Ogum é da quimbanda dependente. É independente, Exu. Na verdade, assim, quando eu faço uma abertura, principalmente em dia de festa, que eu faço uma abertura de quimbanda, a gente realmente pede, tá, a permissão para Ogum, tá? Mas nós não temos a visão que Ogum seria esse Ogum orixá, e sim Ogum guerreiro, e sim Ogum ferramenteiro, e sim, entendeu? O Ogum essência, o Ogum energia, sabe? Aquele que vai permitir com que Exu transite sobre a terra sem cometer nenhuma falha, nenhum erro, vamos dizer assim. Seria um guardião para nós. E nunca, jamais ouvi dizer que tivesse outro orixá que regesse dentro de uma quimbanda. Não? Seria misturar água e óleo, né? Jogar água no fogo. Colocar, por exemplo, um Oxalá dentro de uma quimbanda, seria jogar água no fogo. Não daria muito certo. Foi até interessante, porque diversas pessoas falam diversas coisas diferentes. Inclusive, eu já escutei certos relatos de terreiros de quimbanda em São Paulo, não me pergunte o nome porque eu não sei. Falaram o seguinte, que quando se vai iniciar uma gira de quimbanda, um trabalho espiritual de quimbanda, uma festa de quimbanda, e o nome que as pessoas queriam dar, se reza-se um Pai Nosso. Vamos rezar um Pai Nosso, porque por mais que nós estamos aqui desse lado, precisamos da presença de Oxalá ou da presença de Jesus aqui para nos iluminar. Qual que é a sua visão, Mãe Márcia? Gente, desculpa até a cara que eu fiz, tá? São coisas assim, é complicado você palpitar sobre esse tipo de assunto. Não é não, né? Mãe Márcia. Mas vamos lá. Ó, é o seguinte. A quimbanda independente, tá? Eu vou falar da minha, qual eu toco. Não se permite nem falar de Deus. E sabe qual é a visão que eles têm? Porque Deus é sagrado demais. Deus é puro demais. Deus é limpo demais e eles ainda são mundanos. Eles estão apegados às coisas materiais, eles estão apegados aos vícios, então eles bebem, eles fumam. Então eles falam que eles não são dignos, tá? De dizer o nome e invocar a presença de Deus até eles. Então eu desconheço o sentido de rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, na hora de abrir uma gira de quimbanda, tá? Porque pra quimbanda a qual eu toco não tem sentido, tá? Deus é sagrado demais, Deus está acima de tudo e como eles explicam, eles estão na Terra por permissão de Deus. Mas eles estão na Terra cumprindo falhas e erros que eles cometeram em vida. Então eles estão um degrau bem abaixo de Deus, eles estão aqui como servo mesmo para servir a humanidade. Eles são escravos do ser humano, né? Então não concordo. E eu acho interessante essa visão que a senhora colocou, porque o vídeo, normalmente, quando a gente se inicia um vídeo, tudo vai de acordo com o início do vídeo. Então, quantos terreiros de quimbanda que a senhorita conhece aqui em São José do Rio Preto tem? Bom, se tem algum outro aberto hoje eu não conheço, tá? Mas pelo que eu sei só tem o meu. Eu acredito também que, pessoal, a gente tem que entender o seguinte: quem garante que no início até agora, vocês podem perceber que ela é ou mãe de santo, ou Ialorixá, ou da forma que vocês querem entender, de 3 religiões diferentes, Umbanda, Quimbanda e Candomblé. E o porquê o segmento até agora foi focado na Quimbanda? Será que os próprios espíritos já não querem utilizar dela para falar, ó, vença esse preconceito que as pessoas têm e mostre um pouco o que é Quimbanda, porque, querendo ou não, Exu já é extremamente julgado. E quando vocês veem na Quimbanda, eu vejo que a Quimbanda está mais para proteger. Existem muitas pessoas que acreditam que a Quimbanda está para atacar, para destruir, para arrebentar com a vida das pessoas. Qual que é a visão da senhora? Ó, Exu e Pombogira de Quimbanda, eles são muito justos. Muito, eles têm uma justiça que em poucos lugares ou em poucos outros seres você consegue ver. Eles não julgam nada, eles não pesam em cima de nada, tudo eles colocam numa balança.
Como eu disse, os Exus e Pombogira de Quimbanda, eles mesmos dizem, tá? Eu convivo com eles há 21 anos, que eles são escravos do ser humano. E sabe uma coisa que eles falam sobre o mal, Gustavo? O quê? O que é mal pra você pode ser bom pra mim. O que é bom pra mim pode ser mal pra você. Essa é a visão que eu tenho, porque nem tudo que é ruim pra você é ruim pra mim. Então, pra eles não tem ruindade, não tem maldade, tem o que é justo. E a forma de você enxergar, é a forma que aconteceu aquele problema, porque vários nós seres encarnados, de repente você vê alguma coisa que aconteceu, você vê só superficial. A espiritualidade vê aquela coisa mais aprofundada. Então, para minha visão, aquilo lá foi ruim com ele. Mas o que aquela pessoa falou? O que aquela pessoa fez? Quais foram os reais motivos de acontecer aquilo? Então, e eles são muito justos em relação a isso. e Eles vão justamente mostrar para você. aqui, justamente para falar, opa, isso foi injusto. Então eles não vão fazer o que nós queremos simplesmente porque nós queremos, sem antes nos deixar bem conscientes do que nós queremos. Então eles vão deixar bem conscientes sobre isso. Então, sobre o mal, essa visão distorcida que as pessoas têm, que Exu de Quimbanda, Pombogira de Quimbanda faz o mal simplesmente porque eles têm vontade de fazer, não existe. Eles não vão atacar ninguém sem ter um motivo, tá? E muitas vezes, quando eles fazem, é como eles falaram, tá? Muitas vezes pra mim. O que é ruim pra um, se é bom pro outro. Se ele tem que te defender, e pra ele te defender, infelizmente ele tem que atacar alguém, simplesmente será feito, porque ele E está te assim defendendo. seja. Ele Quem está te poder defendendo. mais, chora menos. Exato. Vocês entenderam, né, pessoal? Quem poder mais, chora menos. Eu achei interessante uma coisa aqui dentro da Umbanda. A gente entende sempre que você incorpora-se a primeira linha, depois você vai para a segunda linha. Porque as energias são mais sutis, como a energia de Exu é mais densa, a partir do momento que você incorpora Exu, você tem aquela segurança, fala, não, agora eu estou incorporado. Porque se eu começo de Exu dentro da Umbanda, depois eu vou para Preto Velho, vamos supor que você trabalha com o Preto Velho, pai João de Aruanda, que Aruanda está ligado a céu, o céu está ligado com o Oxalá, a energia é bem mais sutil, e você incorpora o Exu da morte, vai, que é ligado com o Mulu e o Baluaê, aquela energia mais densa, mais forte. Só que dentro da Quimbanda você começa com Exu, então assim as pessoas me falaram. Na Umbanda você começa de Preto Velho a Exu, e da Quimbanda de Exu a Preto Velho. É mais ou menos isso ou não é bem assim? Bom, gente, eu costumo dizer o seguinte, tá? A Umbanda, não tem como a gente falar que a Umbanda ela é uma regra, tá? Não tem uma cartilha de Umbanda. Eu acho que essa religião ela é tão linda, principalmente por isso. Tem vários segmentos umbandistas, existem vários tipos de Umbanda, mas no meu ver, a Umbanda ela é o que dá certo e como dá certo conforme os dirigentes espirituais da sua casa, tá? Então essa visão que você está me passando deve servir ou deve acontecer isso em alguns lugares. Na minha casa, por exemplo, não se começa com Preto Velho. Se for chamar uma entidade de Umbanda, eu vou começar com os caboclos. A primeira entidade de luz das pessoas na minha casa são os caboclos, tá? Porque eu acho que é realmente uma energia mais pareável com a Quimbanda, tá? Porque os caboclos, eles são guerreiros e eles enfrentam algumas, principalmente os capangueiros, eles enfrentam algumas energias mais pesadas. Já vem batendo no peito, sou pronto. Exatamente. Então vamos colocar aqui um médium que começou na Quimbanda e tem um Exu de frente, esse Exu é meio sem doutrina, meio abusado, eu coloco aquele caboclo vai falar de igual com ele, vai ser, pera lá, nós estamos dividindo o mesmo corpo. Né? Então acho bom você respeitar aqui que a matéria é a mesma. Então você faz o certo para que dê certo em relação ao médium. Tem uma pergunta ótima. O Exu sem doutrina. Dentro da Umbanda, a gente entende que quando um Exu vem xingando, quando um Exu vem com certos dizeres, certos palavreados que não são cabíveis naquele momento, ele simplesmente está colocando tudo que o médium tem internamente para fora. Muitos sacerdotes espirituais falam o seguinte: quando o Exu xinga é porque o médium ele xinga, e quando ele chega perante as pessoas ele fica naquele comportamento mais tranquilo. Só que o Exu, quando vem aquela manifestação de Exu, ele coloca para fora tudo que você é na sua realidade. E como o senhorita acabou de falar, que dentro da Quimbanda existe de repente certos Exus que vêm sem doutrina. Quando você vê o Exu dentro da Quimbanda ou dentro da Umbanda, que a senhora é sacerdotisa também, que o Exu vem meio atrapalhado, isso está ligado com o médium ou propriamente dito com a entidade?
Muitas vezes com os dois, mas separadamente, não dessa maneira, como você colocou para mim, tá? Ah, o Exu vem e põe para fora o que o médium sente. Não, o Exu está revoltado, ou ele está querendo ser visto, ou ele está quebrado em relação à energia, ele veio desgastando por alguma coisa, e o médium é um médium teimoso, cabeçudo, entendeu? Não quer aceitar muitas vezes a espiritualidade dele, né? Então, o médium tem os problemas e a entidade tem os problemas. E quando eu falo que a entidade, o Exu é sem doutrina, em que sentido, para mim, o sem doutrina? É quando ele não respeita o médium, tá? Principalmente isso. Ele vem, deixa o médium bêbado, ou ele pega o médium em qualquer lugar, né? Ou ele chega em terra, ele não aceita as regras da casa, ele bate de frente com as outras entidades. Então, isso para mim é um Exu que ele não tem doutrina, ele tá ali meio como desgarrado. Tipo, eu tô aproveitando esse médio aqui, que ele tem um corpinho mais fácil de eu entrar, e eu vou fazer uma ruaça aqui. Que isso aí não tem como julgar, porque se até o ser humano é desse jeito, porque uma entidade não seria, né? Então, o meu ponto de vista é esse. Então, às vezes muitas vezes é os dois, tá? Então, por isso que a gente dentro da espiritualidade, principalmente os sacerdotes, e isso é o meu ponto de vista, tem tanto que equalificar e ajudar o médium, como tem que ajudar a evolução da entidade. Porque os dois prontos vai se tornar uma parceria muito boa. Seguindo certos relatos, que muitas pessoas falam, que uma entidade para vir em terra poder trabalhar, para acompanhar o seu médium, seja preto velho, caboclo, exu, baiano, cigano, qualquer entidade, ela estuda a média de 40 a 50 anos para estar pronta para vir aqui. Já vi algumas pessoas relatarem isso, porque existem várias e várias coisas que ela precisa de aprender para vir aqui para o plano terreno. Então vamos lá, se por um acaso uma entidade precisa de estudar, que seja 15 anos, vamos colocar só isso, para vir aqui acompanhar um médium, se um doutor, se um médico estuda 10 anos, ele sabe fazer toda e qualquer cirurgia, a senhorita acha que uma entidade depois, quando ela vem acompanhar um médium, mesmo assim ela ainda vem com uma certa dificuldade para compreender certas regras aqui no plano terreno? Sim, vem com dificuldade. Principalmente se já for uma entidade que já passou por alguns lugares. O que acontece, né? Na verdade, nós temos erros e falhas de querer doutrinar toda a nossa volta. Tá? O erro e a falha é nossa mesmo, do sacerdote. Então a entidade chega ali, ela chega com uma personalidade. E aquela personalidade às vezes é muito forte e a gente não concorda muito com ela. Então a gente fica tentando, né, melhorar aquela personalidade da entidade. Eu acredito que toda entidade de Exu, a Preto Velho, ou seja, eles têm uma sabedoria única, tá? Mas o plano terreno não tem evolução para eles. Então muitas vezes, na hora que eles chegam sobre a Terra, eles têm um choque com o local, com o que está acontecendo, com o médium que às vezes é descabeçado, o médium tem problemas emocionais, entendeu? O médium tem traumas, medos, ou o que seja. Então você imagina a guerra da entidade já para entrar naquele médium todo, sabe, despreparado. Ele é evoluído, ele é uma luz enorme e o médium é desse tamanhozinho, então ele vai entrar, ele tem que expandir aquilo. Então só aquilo já é uma dificuldade muito grande para a entidade. Eu achei muito interessante o que a senhorita acabou de colocar, que as entidades que vêm com certos problemas, vamos falar dessa forma, até ele se adequar àquela regra. E vamos supor que quando você chega numa Umbanda e de repente uma entidade chega, um Exu, e fala alguma coisa, o guia-chefe, que seria o Exu responsável daquele momento, daquele local, e vem e fala, você vai subir, aqui você vai esperar um pouco, ou, na grande maioria das vezes, muitos sacerdotes não vão colocar a culpa na entidade. Vão colocar, na entidade não, desculpa pessoal, muitos sacerdotes vão colocar a culpa no médium. Eles vão falar o seguinte, você não está com a cabeça boa, você é bagunceiro, você é isso, a responsabilidade toda fica em cima do médium. A entidade, muitos sacerdotes acreditam que ela tem um altíssimo grau de evolução espiritual, ela veio 100% pronta, e quem não está pronto para receber aquela tamanha energia é o médium. Então, se por um acaso você não está conseguindo dar vazão em toda aquela energia para fazer um bom trabalho espiritual, a responsabilidade é inteiramente do médium. Ele se adequa, a entidade vai se adequar à sua energia. É por isso que muitas pessoas falam que aquela incorporação, quando você tem aquele choque, aquele transe, é como se o preto velho estivesse aqui e o médium aqui. O preto velho desceu de Aruanda e ficou aqui. Para você se conectar com aquela mais sutil,
você evolui, você sobe através dos seus pensamentos bons e assim por diante. Mas a senhora acredita que eu preciso de julgar simplesmente só o médium e falar que a entidade está 100% ou julgar só a entidade? Existe uma falha, pelo menos na sua visão, referente a essa visão de muitos sacerdotes? Existe uma falha. Existe uma falha. Para mim, eu sempre vou colocar nos dois, tá? Eu não vou colocar igual, porque eu acho não. Pelo menos na minha casa, a forma que eu conduzo a minha casa é bem assim. O médium tem que ser preparado, tá? O médium precisa ser preparado. E por quê que o médium precisa ser preparado? O que acontece? Existe conhecer, saber e entender. Né? Então, muitas vezes a pessoa fala, eu conheço tal coisa. Eu sei tal coisa. Mas você entende aquilo? Então, você tem que saber, conhecer e entender. Então, se o médium realmente não tem nenhum tipo de preparação, a entidade vai sofrer sim com aquele povo. Só que muitas vezes a entidade vai sofrer e ela quer castigar. Né? Ela quer punir de alguma forma, ou ela quer demonstrar aquilo, e aí acaba ficando feio de alguma forma, porque ela não precisa disso. Eu costumo falar para os meus filhos aqui da minha casa o seguinte, a entidade não precisa de você, tá? Se você começar a dar trabalho, ela simplesmente vai embora. Pra que ela vai ficar teimando naquele corpo que tá dando trabalho para ela? Ótimo. Ela vai embora. Então, quer dizer, o médium tem que se ajudar, mas a entidade também tem que se ajudar. Ela sabe o defeito que ela tá pegando ali, né? Então, uma parceria. Segundo certos relatos, a gente entende que essa visão que eu já vi de diversas pessoas falando que a partir de um momento que a entidade, quando você está na sua entrevida, que é o espaço de uma encarnação, espaço de tempo de uma encarnação para outra, você vai lá e, entre aspas, escolhe os seus guias, você pergunta se eles querem vir te acompanhar, a partir do momento que eles falam, eu vou te acompanhar, como se fosse batido um contrato naquilo. Sim. Beleza. E a partir daquele contrato, a entidade só pode se desligar de você se ela evoluir suficiente para, de repente, fazer alguma outra coisa e, de repente, vem outra entidade, ou se, por um acaso, o médium desencarnar. Agora, a senhorita acredita que se, de repente, o médium for um médium muito teimoso e ele trabalha com o caboclo 7 encruzilhadas, vamos dar exemplo assim, o caboclo pode abandonar ele? Quando eu falei soltar, não é nenhum abandono, tá? Eu falo soltar naquele momento, né? Algumas pessoas chegam até mim, eu acho que você já deve ter ouvido isso também, assim, ó. Mas eu não escolhi isso pra minha vida. Eu não quero isso. Eu não quero isso. Como assim? Eu sou médium, eu não gosto. Aí eu falo pra eles assim, como assim você não escolheu? Você escolheu. Na vida passada sua, antes de você voltar, você falou que você ia voltar, que você ia ser médico, que você ia incorporar, que você ia trabalhar na Umbanda. Tá tudo combinado já, então não tem como você correr, tá? Só que esse compromisso, essa evolução é nossa. Eu não concordo que a entidade é obrigada a nada. Nós realmente escolhemos aqueles que nós queremos que fazem parte da nossa evolução terrena, tá? Só que eles não têm por que ficar teimando com a gente, porque a evolução é nossa. Então, essa visão de que a responsabilidade é da pessoa nesse nível, eu acho. Eu não acho que no momento da incorporação que tudo é culpa do médium, eu acho que tem as duas trocas. Mas que o médium é responsável pela evolução dele, ele é. Então ele também não pode assim, a entidade não pode me abandonar, a entidade tem que cuidar de mim, a entidade é obrigada. Porque na verdade, quanto mais o tempo passa, e isso é algo que me entristece muito, porque quando eu entrei na Umbanda eu vi um amor e uma dedicação tão grande pela Umbanda, eu vi as pessoas se entregarem para aquilo de uma forma que eu não vejo hoje. Hoje eu vejo as pessoas usando as entidades como se fosse objeto seu. É meu, você tem que fazer o que eu quero. Hoje eu te quero, hoje eu não te quero. Então isso me entristece um pouco de ver com a forma com que as pessoas estão tratando a espiritualidade. Tá? Então, por esse motivo, eu acho que a entidade, tá, ela tem todo livre, né, arbítrio dela de virar e falar assim, eu não vou ficar teimando com a sua evolução. Você quer dar cabeçada? Dê cabeçada. Você quer passar por isso? Passa por isso. Eu estou tentando te ajudar, você não quer. Eu acho muito interessante vocês verem a visão de uma mulher, de uma sacerdotisa, porque é muito diferente da visão de muitas outras entrevistadas que eu fiz aqui no canal. Porque é o seguinte, quero saber, a visão da senhorita é o seguinte, vamos supor que eu vou estar no caboclo das 7 encruzilhadas, eu trabalho com o caboclo das 7 encruzilhadas e de repente eu estou batendo muita cabeça, estou fazendo muita coisa errada. O que a gente entende, pelo menos é isso que eu já estudei em diversos lugares, eu faço questão de saber a tua opinião,
ele, a partir do momento que ele vem nessa encarnação com você, ele não se desvincula de você, ele se afasta, porque a partir do momento que você busca muita energia negativa, através de pensamentos negativos, através de diversas situações que você fala, a energia dele, como é muito pura, não consegue se conectar à sua. Você vai estar muito mais conectado com a energia de Exu. Por mais denso que você esteja, por mais profundo que você esteja, Exu sempre vai estar próximo de você. Aí, a partir do momento que você mudar a sua forma de pensar, agir, sentir e compreender as coisas, Caboclo volta para você. Essa é a sua visão ou não, mãe? Sim, sim, essa é a minha visão, mas é como eu estou falando, tudo depende de nós. Nós somos a canalização terrena, nós estamos na Terra, tá? Nós somos o físico, eles são extrafísicos, eles estão num outro plano, eles estão num outro, entendeu? Então aquela história, nós temos um propósito aqui. Eu faço um trabalho já há algum tempo na minha casa em relação aos meus filhos, a dar alguns estudos para eles, e o que eu falo para eles é o seguinte: autoconhecimento dentro da religião. Primeiro, nós temos que nos conhecer e saber o que nós queremos, para que dessa forma a espiritualidade possa nos ajudar. Conheças a verdade vai te libertar. A verdade nada mais é do que conhecimento. Entendeu? Então aquela história, é muita coisa errada, né? Igual você fala, o médio começa a se afastar daquela luz. Exatamente. É muita droga, é muita bagunça, entendeu? É muito desapego, é muito desrespeito com a espiritualidade. E como eu respeito muito a espiritualidade, eu estou na religião pela espiritualidade, tá, gente? Eu falo que se eu estivesse na religião pelo ser humano, eu já tinha abandonado a religião. Então eu estou na religião pela espiritualidade. Eu amo a espiritualidade, a Umbanda, a Quimbanda, o Candomblé. Eu amo essa essência, essa energia que eu trabalho com ela. Eles me provam todo dia que eles existem de várias formas diferentes. Eu queria que as pessoas tivessem a visão que eu tenho em relação a isso. Infelizmente, muitas vezes não tem. Então, por isso que eu acho que nós somos responsáveis. Tá? Então, eu acho que a entidade realmente não, eu tenho uma coisa dentro de mim, uma certeza, eles não são obrigados. Tá? Nós temos um contrato, nós firmamos um acordo sim, mas eu tenho que me ajudar. Se eu não me ajudar, por que eles têm que fazer por mim, ou sofrer por mim, ou ficar tentando o tempo todo? Entendi. Eles não têm, eu acho dessa forma. Seguindo aquele, que eu tinha começado aquele assunto, vamos supor que hoje existe um trabalho de Quimbanda e vem um Exu dando trabalho. É diferente a forma eu não sei se é assim que fala, do responsável da casa, que dentro de uma casa de Quimbanda existe um Exu responsável. É diferente a forma dele agir dentro da Umbanda e dentro da Quimbanda, com esse que está dando trabalho, ou não? Sim, totalmente diferente. Já entendi. Para quem sabe, não pingo é letra, pessoal. Então vamos imaginar o seguinte, minha Márcia. Eu chego hoje, como a senhorita já faz 21 anos de religião. Você fazendo 21 anos de religião, as pessoas têm aquela visão que mulher é o sexo mais frágil. Por mulher ser o sexo mais frágil,